Ok, meu nome é Michele, eu lidero jovens e adolescentes no Cape Cod, Massachusetts. Quem aqui conhece o Cape? Você já conhece o Cape? Se não conhece, vai, é lindo, tem muita praia, é maravilhoso. Pode ir lá, pode ligar e ficar lá em casa. Ok, Marcos e eu, nós somos casados já há 15 anos, nós lideramos o Next Gen Movement, agora no lugar do pastor Eliseu. Trabalhamos com jovens e adolescentes em todo o distrito. Vocês conheceram já o Rômulo, que está ali suando igual tampa de chaleira, mas Deus usou poderosamente. O Sam, a Ariana, não sei para onde foi, e a Ana Paula. A Ana Paula é nossa intercessora, ela fica ali quietinha, só orando, filmando e faz coisas gostosas para a gente. Amém? Então essa é a nossa turma que veio hoje, porque parte da turma não pôde vir, devido a um outro evento. Mas isso fica para depois. Eu quero te convidar nessa noite, sem perder tempo, para abrir aí a sua Bíblia, que eu tenho certeza que você trouxe. Se não trouxe, pode abrir o seu iBible também. Se não tiver Bíblia de papel, vai o seu iBible. No livro de 2 Reis, no capítulo 22, no verso 8. 2 Reis, 22, 8. Todos encontraram? Amém. Diz o seguinte: então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Jafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. O que ele achou? Ok. O que ele achou mesmo? Aonde que ele achou o livro da lei? Então vocês estão ligados. E Uquias deu o livro da lei ao escrivão Zafã e ele o leu. Então nós vamos voltar aqui. Pensa comigo. Desculpa, eu sou professora, então vocês vão ter que me acompanhar e raciocinar e participar da aula. O sumo sacerdote encontrou o quê? O que é o livro da lei para a gente hoje? Legal. E ele achou aonde? Não é irônico? Ele achou o livro da lei na casa do Senhor. Isso quer dizer que o livro da lei estava o quê? Perdido. Gente, nós estamos falando sobre mudança de mente, não é? Transformação da mente. O que transforma a gente? A palavra. Como que nós vamos ser transformados pela palavra se a palavra estava perdida? Vamos começar aí. Deixa eu contar para vocês aqui esse contexto histórico, porque todo texto fora de contexto vira pretexto, não é verdade? Esse contexto histórico aqui é quando o povo de Israel se perdeu, quando a palavra de Deus se perdeu, quando o povo assumiu coisas do mundo, quando o sistema mundano, a idolatria, o pecado, as coisas do mundo invadiram o povo de Deus. Aí o povo fez o quê? Abandonou a palavra. E a palavra ficou perdida, literalmente. E a Bíblia diz que o sacerdote, no caso seria o pastor, nos nossos dias atuais, encontrou a palavra que estava perdida dentro da casa do Senhor. É como se o seu pastor chegasse aqui e falasse: Evelisa, achei a Bíblia perdida que estava dentro da igreja. Olha que ironia. Como que a gente perde a palavra dentro da casa do Senhor? Não é verdade? Agora eu quero que você pula uma página e vai lá no capítulo 23 de Reis. Esse contexto todo que eu estou contando para vocês aconteceu no tempo do rei Josias. Um rei jovem. E como esse é um evento para jovens, para adolescentes, para pré-adolescentes, nada melhor do que falar de uma pessoa jovem. Essa história que eu vou te contar agora acontece todo em torno de um jovem. O rei Josias, ele assumiu o trono com 8 anos de idade. 8. Ele sobe ao trono de Judá. Num tempo em que não existia palavra. Num tempo em que a palavra estava perdida, porque os reis que antecederam ele, o avô, o bisavô, o pai, eles se afastaram de Deus. Aí aconteceu várias consequências e ele chega ao trono. 8 anos, sem palavra. Ele não tinha o ensinamento da palavra, que para nós seria um ensinamento bíblico. Ele não conhecia Deus como os ancestrais dele conheceram. Mas ele sabia que naquele lugar houve um grande rei chamado Davi, que era um dos seus ancestrais. E ele sabia de uma história de um Deus. E ele sabia também que no meio daquela cidade tinha um templo imenso, todo trancado, cheio de teia de aranha. E aí ele fez o quê? Abre o templo. Com 8 anos ele sobe ao poder.
Sabe o que eu quero dizer para você com essa história? É que você não precisa ter idade suficiente, você só precisa ter disposição. 8 anos Josias subiu o poder, ele ascende ao trono. E aí ele manda abrir a casa do Senhor. E agora eu quero te convidar para ler aí o capítulo 23, o verso 3. Quando o livro da lei foi encontrado, quando o sacerdote Uquias achou o livro da lei, ele mandou o livro da lei para o rei. E o escrivão leu o livro, E quando o escrivão leu o livro da lei para ele, sabe o que ele fez? O capítulo 2 Reis, capítulo 23, verso 3 diz assim: e o rei se pôs de pé, junto a uma coluna. Para aí. O rei fez o quê? Vocês acham que um rei precisa ficar de pé para tomar alguma decisão, dar ordem para alguém? Vocês acham que o presidente da nação precisa ficar de pé para que as ordens dele sejam cumpridas? Não. O presidente dessa nação, sentado na cadeira presidencial dele, lá na sala oval, ele toma decisões que afetam o mundo inteiro. Um rei, sentado ao trono, ele toma decisões que afetam todo o reino. Aí a Bíblia vem dizer que esse rei, ele ficou de pé junto de uma coluna. Alguém sabe me dizer por que ele ficou de pé? Porque ele entendeu que a palavra que estava naquele livro vinha de um Deus soberano. Ele entendeu que ele precisava se colocar de pé na presença de Deus. Ele entendeu que ele precisava tomar uma postura. Nós queremos mudança nas nossas vidas, mas nós queremos estar sentados. Todo mundo quer poder, mas quer ficar sentado na frente do videogame. Todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas não sai do computador. Todo mundo quer cantar maravilhosamente bem, mas ninguém ensaia. Nós estamos prostrados, sentados, querendo de Deus. Josias entendeu o quê? Ele entendeu que ele precisava se levantar. E ele tomou essa postura e ele se levantou na presença de Deus. Segunda coisa que ele fez uma aliança perante ao Senhor para seguirem, plural, mais de um. Ele não fez uma aliança com Deus e falou, eu vou seguir. Ele disse que eles iam seguirem. Era ele e todo o reino. Ele disse, eu vou seguir, mas os súditos vão seguir também. E o povo dessa nação vai seguir também. E ele disse que eles iriam seguir o Senhor, guardar os mandamentos, os testemunhos e os estatutos. Primeiro lugar, ele fez o quê? Ficou de pé. Segundo lugar, ele fez uma aliança. Terceiro lugar aí, ele diz assim, com todo o coração, com toda a alma. Sabe o que Josias estava fazendo aqui? Nós somos seres tricotômos, certo? Tricótomos. Ser feito de espírito, alma e corpo. Quando ele diz ali no texto que ele vai empenhar toda a alma e o coração dele, ele está dizendo assim, eu vou me empenhar por completo para fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. É isso que Josias estava dizendo aqui. Ele se levantou, ele fez uma aliança e ele empenhou-se por completo naquilo que ele decidiu fazer. Continuando o texto, diz assim, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas no livro da lei. Ele estava confirmando as palavras daquilo que foi encontrado no livro perdido. Ele diz, eu vou cumprir tudo aquilo que Deus determinou nesse livro. E ele fala assim, eu vou fazer com que essa aliança seja sólida. E todo o povo, o texto diz, apoiou. Primeiro ele se levanta, depois ele faz uma aliança, ele se empenha por completo. E por último, ele faz uma faxina. E agora que nós vamos entrar na palavra. Josias agora começa a fazer uma faxina, um clean-up, um spring cleaning, sei lá como que vocês chamam aqui. Ele fez uma faxina física e espiritual. Ele faz uma faxina gospel. Mas espera aí, vamos voltar lá. Josias subiu ao trono com quantos anos? 8. Agora ele é um adolescente. Ele tem exatamente a idade de vocês. E ele se decidiu em seguir a Deus. E ele se decidiu em não se corromper com as coisas do mundo. Mesmo que ele não conhecia a palavra, ele decidiu. No dia que ele teve um encontro com a palavra de Deus, ele decidiu que a vida dele ia mudar, que a casa dele ia mudar, mas que o reino inteiro ia mudar por causa daquela palavra. E aí Josias, ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer uma faxina em todos os termos do reino. Ele começa, e agora nós vamos lá no verso 4 do capítulo 23, e eu vou tentar ser bem rápido aqui para não tomar muito tempo de vocês. No verso 4 ele faz assim, mandou o rei, o sumo sacerdote Uquias e os sacerdotes da ordem e os guardas dos umbrais que tirassem do templo todos os vasos que tinham feitos para Baal e para o bosque e para os exércitos dos céus e queimou fora de Jerusalém e jogou as cinzas dele em Betel. Guarda essa palavra aí que vocês vão precisar dela no final.
Ele entra no templo de Deus e o templo de Deus estava corrompido. Estava cheio de coisas dentro do templo que não serviam a Deus. Estava cheio de coisas, de altares, de vasos, de utensílios que serviam aos demônios. Eu não sei aqui, mas tem muita igreja por aí. Tem muito lugar cheio de demônio entronizado nas igrejas. Tem muita imundície dentro das igrejas. Mas existe um adolescente que falou, eu vou fazer uma limpeza. Eu estou falando isso para vocês porque às vezes a gente quer dizer assim, eu sou muito jovem, o meu tempo é muito difícil. Deus, Ele não está esperando você se formar em Harvard para você tomar uma posição. Ele quer te usar agora. Aí Josias, ele fala, essa é a posição, vamos fazer uma faxina na casa do Senhor. No verso 5, ele diz que ele destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensar aos altos. Sabe? Os reis antecedentes a ele começaram a levantar sacerdotes que adoravam demônios, que sacrificavam aos demônios. E ele falou assim, não, aqui na presença de Deus vocês não vão fazer mais isso. Aí ele fala, estão todos destituídos do cargo. Ele vai lá e tira todo mundo. No verso 6, ele diz que ele tirou da casa do Senhor um ídolo do bosque. Ele tirou o quê? Um demônio que estava dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas que vieram antes dele, líderes que vieram antes dele, achavam que era normal. E deixa eu te falar para você, o mundo não é normal. E eu não sei se você vai gostar dessa mensagem hoje, mas eu vou embora, depois vocês brigam com a Evelise. O mundo não é normal. As coisas do mundo não podem fazer parte da nossa vida. Nós precisamos tirar o mundo de dentro. No verso 6 diz que ele tirou da casa do Senhor o ídolo. No 7 diz que ele derrubou casas de rapazes escandalosos. Vamos pular esse que vocês já entenderam. No verso 8 ele diz que todos os sacerdotes trouxeram da cidade de Judá, profanaram todos os altos que estavam, todos os altos que eram feitos nas montanhas, nos bosques, para adorar demônios, ele derrubou. No verso 9 diz que eles derrubaram todos os altos que sacrificavam em Jerusalém. Mas aqueles que eram da descendência levítica, que se corromperam, ele falou assim, ok, vocês não vão mais servir na casa de Deus, porque vocês se contaminaram. Então ele fez uma faxina espiritual. No verso 10, ele profanou Tofete, ele profanou o vale dos filhos de Hinom. Sabe o que ele está fazendo aqui em todos esses versos que eu estou lendo para vocês? Ele estava tirando tudo que era demônio, tudo que era altar, tudo que era idolatria, tudo que era imagem, tudo que era podre. Ele estava arrancando do templo, do palácio, do reino. É isso que ele fazia. No verso 11 diz que ele tirou os cavalos dos reis que tinham destinado ao sol a entrada da casa. Vocês já viram, aqui, vocês que são nascidos aqui não, mas lá no Brasil, no catolicismo, não tinha aqueles carros parecendo alegórico, com as imagens em cima cheias de flores? Ele tirou isso, ele tirou esses carros que adoravam demônios da cidade. Depois no verso 12 diz que ele derribou altares no terraço do palácio, que o pai dele construiu para adorar ídolos. No verso 13 diz que ele profanou os altos que existiam em Jerusalém, à direita do monte, no qual edificara Salomão. Até o rei Salomão se corrompeu. No verso 14, semelhantemente, ele quebrou estátuas nos bosques e encheu os lugares de ossos humanos. Sabe o que ele estava fazendo aqui? Quando ele queimava ossos, quando ele enchia os vales de ossos humanos, ele estava amaldiçoando a geração que passou, que adorava demônios. Ele estava dizendo que aquela geração foi uma geração maldita, uma geração que abandonou a presença de Deus. Era isso que ele está fazendo. E agora eu vou chamar a sua atenção para o verso 15, que esse é o ponto da questão. Também o altar que estava em Betel, que fez Jeroboão, filho de Nebate, tinha feito para Israel pecar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não sei se você vai gostar, mas eu vou falar assim mesmo. Nós precisamos fazer uma faxina física e espiritual. Nós precisamos tomar um posicionamento diante de Deus. O Senhor está falando que você precisa ir lá na sua casa agora. E sabe aqueles pôsteres que tem colado nas paredes do seu quarto? Que estão lá idolatrando aqueles ídolos, cantores, aquelas pessoas famosas que servem a Lúcifer. Você precisa tirar aquilo de lá. Deus está dizendo que dentro da tua mochila tem coisa que tem que sair de lá. Tem muita coisa que precisa fazer e você precisa começar a fazer essa faxina espiritual. Sabe por quê? Porque você já teve encontro com a palavra de Deus. Tem coisas que você vai ter que tirar do seu computador. Tem coisas que vão ter que sair do seu telefone. Nós precisamos começar a fazer essa faxina para que Deus possa agir nas nossas vidas.
Vocês podem vir para milhares de eventos, células, congressos, cultos, seja lá o que for. Se nós não tirarmos o mundo de dentro das nossas casas, de dentro das escolas, de dentro das mochilas, de dentro de você, porque eu vou chegar lá, não é só no físico não. Tem que tirar por fora, mas tem que tirar por dentro também. Não adianta tirar da tela do computador, não adianta tirar do celular, mas não tirar da mente, não tirar do coração. Não adianta jogar aquelas fotos imundas fora, mas se estiver dentro do teu coração, não vai estar no mesmo. Nós precisamos fazer essa faxina. Precisamos tirar de dentro de nós aquilo que não agrada o Senhor. Precisamos limpar a mente, o espírito, o corpo. Porque Josias diz assim, eu vou me empenhar de corpo, alma e espírito nessa missão. E ele limpa espiritualmente e fisicamente. E ele faz essa faxina no reino. E aí ele vem destruindo tudo. Tudo. Do norte até o sul. Ou o contrário, porque ele estava no reino do sul, então ele foi até o norte. É como se a faxina começasse nos dias de hoje. E nós falássemos assim, nós vamos começar lá no Alasca e vamos terminar no... Qual é o extremo sul? Porto Rico, né? Do país. É isso que ele fez. No extremo de uma ponta e ao extremo da outra. Ele fez uma limpeza física e espiritual. Agora eu quero te convidar para ir comigo, rapidinho. Não perde aí onde você está, que você vai voltar. Primeiro Reis. Primeiro livro de Reis, no capítulo 13. E você vai entender o que Deus fez aqui. Parece que é muita história, mas vai fazer sentido na tua cabeça, em nome de Jesus. Primeiro Reis, no capítulo 13, no verso 1 e 2. Diz assim, eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel. Lembra que Betel aparece muitas vezes no texto? Um homem de Deus. E Jeroboão estava junto do altar e queimava incenso. E ele clamou contra o altar do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho vai nascer na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre você os sacerdotes que hoje queimam incenso. Para aí. Deixa eu te contar uma coisa. Esse texto aconteceu 300 anos antes de Josias nascer. Deus levanta um homem lá em Judá, cheio do poder de Deus, e fala para ele assim, vai lá. Você vai chegar lá no reino do norte, porque o povo já tinha corrompido tanto que Deus já tinha partido a nação no meio, já tinha o reino do norte e o reino do sul. E Deus falou para esse homem, vai lá no reino do norte. Não para no caminho, não fala com ninguém, não come, não cumprimenta. Vai direto por esse caminho. Quando você chegar lá, você vai falar o que eu disser para você falar. E depois você volta por outro caminho. Não pare, não converse, não se distrai. Sabe o que Deus estava falando para esse profeta? Quando nós temos uma missão, nós não podemos perder o foco. Por isso que Deus falava para ele, não para. Não cumprimenta ninguém, não conta caso. Você tem uma missão, você precisa cumpri-la. O profeta sai de Judá e ele vai no caminho. Todo mundo que tentava parar o profeta, ele falava assim, estou ocupado, eu estou numa missão. Eu preciso fazer o que Deus mandou. Eu não posso parar, eu não posso me deter. E ele chega até Betel. E ele olha para aquele altar e ele fala assim, altar, altar, Deus vai sacrificar em cima de você todos esses que estão queimando incenso e adorando demônios. Esse profeta pregou isso 300 anos antes. Quando ele termina de pregar, ele dá meia volta e vai por outro caminho embora. No meio do caminho, alguém, um segundo suposto profeta, vai ao encontro com ele e fala assim, eu sou profeta de Deus também. Cuidado, hein? Quando alguém vier dizer, eu sou profeta de Deus, você faz uma prova. Você ora. Você pergunta para Deus. Porque se ele é, você também pode ser. A Bíblia diz que todos podem profetizar, então fique esperto. Vai lá em casa comer comigo. Deus falou que você pode ir lá na minha casa. E ele foi. E ele foi na casa desse homem, e ele comeu com esse homem. Quando ele terminou, Deus usa esse homem para falar para ele assim, porque você não me obedeceu, você não vai ter uma morte em paz, e você não vai entrar no sepulcro dos seus pais. Esse homem pega o animal dele e segue viagem. No meio do caminho ele encontra um leão. O leão mata ele, mas não come ele, não mata o animal. E fica os três paradinhos, assim, um do ladinho do outro no caminho. O leão, o animal dele e o homem morto. A notícia chega lá na cidade. E aquele suposto profeta vai lá, recolhe o corpo dele, traz de volta, faz o enterro dele e faz um monumento. E fala para a família, quando eu morrer, me enterra com esse homem, porque essa profecia vai se cumprir. E quando ela se cumprir, eu não quero que ninguém mexa nos meus ossos. Por que eu estou te contando isso? 300 anos antes, Deus usa esse homem para ir lá e profetizar contra esse altar.
Aí agora vamos lá de volta, no 2 Reis, no capítulo 23, o verso 15, que vocês acabaram de ver aí. Ele vem limpando Josias, todo o reino, 300 anos depois. Ele vem fazendo tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. 300 anos depois nasceu o rei que foi profetizado. E quando chega no verso 15, diz assim, que ele chegou de frente para o altar que Jeroboão construiu, 300 anos antes. E sabe o que ele fez? Ele mandou abrir as sepulturas e tirar os ossos e queimar e profanar aqueles altares. Quando aquele homem, ele chega de frente daquele monumento, Josias, ele fala assim, o que é isso aqui que eu estou vendo? E aí alguém vira para ele e fala assim, esse monumento é do profeta que falou há 300 anos atrás que você ia nascer e que você ia fazer tudo isso. Aí Josias falou, não toca ali. Sabe o que acontece aqui nessa história? Quando a palavra de Deus ela é encontrada e colocada no devido lugar, as profecias se materializam. Quando a palavra de Deus ela é encontrada e colocada, sabe onde? No coração e na mente, as profecias começam a se realizar. Sabe por quê? Que muita gente fala assim, eu já ouvi tanta profecia que eu vou ser um grande pregador, que eu vou ser um cantor, que eu vou ser um levita, que eu vou ser lá o quê? Mas parece que não acontece na minha vida. Sabe por quê? Porque a palavra não está no lugar. Porque quando a palavra ela é colocada no lugar, as profecias acontecem. O povo já tinha perdido a palavra há muito tempo. Mas quando eles encontraram a palavra e colocaram a palavra de volta no lugar, as coisas começaram a acontecer. Aí alguém falou assim, esse túmulo é de um profeta que se levantou nessa terra. As profecias começaram a vir à tona. Josias, ele não só jogou o lixo fora. Porque não adianta só a gente tirar o lixo, não é verdade? O lixo, ele não sai sozinho. Para começo de conversa, ele precisa ser retirado. Não adianta a gente chegar em casa e esperar que vai haver uma limpeza por si só, porque não vai. Nós precisamos tomar uma iniciativa. Jovens, vocês são a geração da última hora. Não vai dar tempo para fazer muita coisa, mas faça muita coisa no tempo que você tem. O lixo precisa ser tirado. Eu não sei se vocês já viram uma construção, vocês são bem jovens, uma construção civil. Quando algo é demolido, o lixo não sai sozinho, sai? Não, alguém tem que ir lá e tirar. O lixo precisa ser retirado. Josias entendeu isso e ele retirou o lixo. Mas depois que o lixo é retirado, o espaço ele tem que ser preenchido. Lucas, no capítulo 11, se você quiser anotar, depois você checa. Lucas, no capítulo 11, no verso 24 ao 26, Jesus diz que quando o demônio ele sai, ele é expulso, ele fica lá vagando ao derredor, lá longe. E se a casa está vazia, ela não é preenchida, ele volta. E ele traz uma turma barra pesada. Ele traz mais 7. O que ele está dizendo nesse texto? Se você tirar o lixo do seu coração, da sua mente, da sua vida e não preencher a sua vida com as coisas de Deus, o demônio vai voltar e ele vai fazer o estrago. Josias, ele não só tirou o lixo, como Josias também preencheu o espaço. Filipenses 4:8 fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algo de excelente nisso e digno de louvor, pensa nessas coisas. O que eu tenho que fazer então quando eu tirar o lixo? Quando eu tirar o lixo daqueles jogos de videogames demoníacos que tem lá na minha casa. Quando eu tirar o lixo da pornografia, quando eu tirar o lixo do sei lá o que, qual que é o lixo. Cada um tem um lixo para jogar fora. Se é o lixo da idolatria, se é o lixo dos vícios, se é o lixo das drogas. Quando eu tirar o lixo, eu tenho que fazer o quê? Pensar no que é bom, no que é puro, no que é perfeito, no que é agradável, no que é de boa fama. Aí eu começo a preencher o espaço com as coisas de Deus. Quando eu começo a preencher o espaço com as coisas de Deus, as profecias se realizam e as coisas mudam. É isso que o Espírito Santo tem falado. Aí nós vamos lá no texto, e o texto vem falando exatamente o quê? Que o rei Josias fez isso. Josias vem e faz uma limpeza, uma faxina, por dentro e por fora. Ele restaurou o templo de Deus. Ele vai e coloca tudo de volta no lugar. Ele está fazendo a limpeza e ele está preenchendo.
Ele traz os levitas de volta para o serviço sacerdotal, para o serviço de administração do templo. Ele pega a Arca da Aliança e coloca de volta no Santo dos Santos. E a Arca da Aliança era o quê? O símbolo da presença de Deus no meio do povo. E ele pega e leva ela de volta para o lugar dela. Aí Josias faz mais o quê? Josias, ele voltou os rituais sagrados, as festas sagradas, ele começa novamente a celebrar. A Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 35, no verso 18, que Josias celebrou a Páscoa mais linda e mais imponente e mais importante desde o tempo do profeta Samuel, 500 anos antes dele. Nenhum rei antes dele ou depois dele celebrou uma Páscoa igual, de tão impecável que foi a posição desse adolescente na presença de Deus. Aí a palavra de Deus vem dizendo que ele faz tudo isso. Ele celebra a Páscoa, ele restaura o templo, ele restaura o serviço sacerdotal, ele traz o povo de volta à adoração, ele faz todas essas coisas. Ele preenche a casa vazia com as coisas de Deus. E aí, o que acontece com o rei Josias? Em 2 Reis, no capítulo 23, onde nós estamos, o verso 25 diz assim: antes dele não houve um rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca mais houve um igual. Mas nós vivemos um tempo difícil, não é verdade? Você foi convidado para assumir o reino de um país com 8 anos de idade? Você teve que assumir um exército de guerra com 13 anos de idade? Não, né? Então, o seu tempo não é tão difícil assim, não. Nós é que fazemos o tempo difícil. Você foi com 16 anos de idade, um chefe militar? Você fez limpeza espiritual numa nação? Não, Josias fez. Então, o seu tempo não é pior do que o dele, não. Porque ele tinha que responder por ele e por um país inteiro. Ele era simplesmente um adolescente na presença de Deus. Mas um adolescente que diz assim: Deus, eu estou aqui. Quantos de vocês nasceram em lar cristão? Quantos de vocês têm pai e mãe que ensinaram a palavra? Então não tem desculpa, porque Josias não tinha. Porque o pai dele se corrompeu. Porque o avô dele se corrompeu. Mas quando ele encontrou a palavra de Deus, ele se decidiu. Ele tomou uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão diante de Deus. Eu decido se eu vou continuar guardando lixo ou se eu vou jogar o lixo fora e ocupar o espaço com as coisas de Deus. Aí o texto vem dizendo, nesse final desse texto, e agora que eu vou contar para vocês uma história muito, muito interessante que aconteceu comigo. Eu comecei no início do ano, dia 1º de janeiro, todos os anos. 1º de janeiro a gente faz projeto de vida, Marcos e eu. Todos os anos. Quando meu filho era criança, ele fazia com a gente, agora ele casou, foi embora, eu não sei se ele faz, mas nós fazemos. Esse ano eu escrevi no meu projeto de vida: Deus, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver aquilo que a Bíblia diz. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ver os seus sinais. Eu quero mais de ti, muito mais. E isso foi dia 1º de janeiro, escrevi no meu projeto de vida, entre outras coisas, orei e guardei lá na minha gavetinha. Quando foi em janeiro, no final de janeiro, meu pai fez uma cirurgia cardíaca. Ele operou numa quarta-feira e eu fui para o Brasil no sábado. Na quarta-feira, a cirurgia dele houve uma complicação muito grande. E demorou muito, demorou quase que o dia inteiro. E eu estava muito angustiada, e eu não podia ir, e o meu voo era 3 dias para frente. E eu liguei para o Brasil de tardezinha, no fim da tarde, para saber notícias. E quando eu liguei no FaceTime, a minha mãe atendeu chorando. Eu pensei: morreu. Pronto, já entrei em desespero. E ela virou a câmera do celular assim. E eu vi o meu pai deitado numa maca, muito pálido, ele é descendente italiano, muito branco, pálido, como se ele tivesse morto. Mas lá no fundo eu vi um monitor que fazia pip, pip, pip. Eu falei: tá vivo. Tá vivo. E ela chegou a câmera perto, porque ela não conseguia falar de tanto que ela chorava. E eu prestei atenção, e o meu pai falava em línguas estranhas, mas ele estava em coma. E ele falava em línguas estranhas, falava frases inteiras, de um idioma que eu nunca tinha ouvido. E ele falava aquilo em línguas estranhas, depois ele falava em português assim: eu preciso voltar para falar para eles que o céu é lindo. Eu preciso voltar para dizer para eles que o céu é lindo, lindo, lindo. E ele repetia várias vezes. E ele falava assim: deixa eu voltar. E ele falava bem devagarzinho. Ele não mexia os lábios, mas... E eu estava olhando e ele falava em línguas e depois ele falava em português. Eu preciso voltar para dizer para o Rafael, para a Michele, para o Mateus e para o Joe. E ele falava a família em ordem.
de idade, e ele falava, eu preciso voltar para dizer para eles que o céu é lindo. Deixa eu falar para você, o meu pai estava em coma. A enfermeira entrou no quarto e ela viu ele falando e ela sabia que a família morava aqui. Ela falou, tadinho, tá variando, tá falando inglês, porque ela não entende as coisas do céu. E ele falava assim, só dessa vez e depois eu volto. E eu fiquei assistindo aquilo, porque eu disse para Deus, eu quero ter uma experiência a mais com o Senhor. E ele falava assim, falta pouco, deixa eu voltar para falar para eles que o céu é lindo. De repente ele teve um espasmo, vocês sabem o que é um espasmo? Quando os nervos esticam assim, ele teve um espasmo e socou na cama. Mas isso já tinha quase meia hora que ele falava e descrevia o céu. Ele viu pessoas que já partiram há muito tempo e ele falava fulano e cicrano e ele ia descrevendo as pessoas. E ele disse, e quando ele teve esse espasmo, ele bateu na cama, ele acordou. E quando eu cheguei no Brasil no sábado, eu fui conversar com ele, ele não lembrava de nada, mas eu tive o privilégio de ouvir ele descrevendo o céu. Deixa eu falar para você, adolescente, o céu é real. Não é a história da carochinha. O céu é real e o céu está preparado para mim e para você. O céu foi preparado para você, mas o inferno não foi, não. O inferno ele foi preparado para Lúcifer e os seus demônios. Mas muita gente escolhe para lá. O céu foi preparado para nós. É uma morada. Porque o Senhor disse que Ele ia preparar a morada. Quando eu estava indo para o Brasil no sábado, peguei o voo aqui e fui para o Brasil para ver o meu pai que tinha passado por essa cirurgia. Estou eu no meu voo, meditando nessa palavra aqui. Todo ano eu faço o propósito de ler a Bíblia toda, todo ano. E eu já estava exatamente em Reis lendo essa passagem. Eu já li Reis muitas vezes. Eu li a história desses reis várias vezes, milhares de vezes. Eu já passei por Josias um monte de vezes. E eu nunca parei para prestar atenção no rei Josias. É só mais uma história. Eu estou meditando no voo, não sei vocês têm medo de avião? Eu morro de medo de avião e ponte. Morro de medo, eu vou porque eu preciso, não é porque eu gosto, não. Estou eu naquele voo, não podia descer, não podia fazer nada, era 12 horas de viagem, falei, então vamos ficar aqui mesmo, né? E comecei a orar, orei, já não tinha mais nada para orar. Eu comecei a meditar nessa palavra. E eu estou meditando nessa palavra e de repente eu falei assim, Deus, por quê? Josias subiu ao trono com 8 anos. E vocês sabem com quantos anos ele morreu? 39. Ele morreu jovem. Ele nem chegou na fase adulta. Ele começou jovem e ele terminou jovem. E eu comecei a questionar Deus e falar, Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu um homem que o Senhor falou que nunca houve ninguém antes dele como ele e nem depois dele como ele, se o homem era tão bom assim, por que o Senhor permitiu ele morrer com 39 anos de idade? E eu comecei a questionar Deus. E eu comecei a falar com Deus naquele avião e de repente eu ouvi a voz de Deus que falou comigo. E a voz do Senhor falou comigo assim, porque ele deixou de lutar as batalhas do reino para lutar as lutas dessa terra. Eu olhei para o lado e não tinha ninguém. Aí eu fechei meu olho e falei, Deus, mas por quê? E continuei orando, assim, pensando. E o Senhor falou comigo de novo. Ele deixou de lutar as lutas do reino para lutar as batalhas dessa terra. Segunda vez. Eu olhei para o lado e não tinha ninguém, porque a cadeira do meu lado não tinha ninguém. E todo mundo dormia, porque o voo era noturno. Eu falei, tô louca, né? Terceira vez, eu falo, Deus, por quê? E Deus fala comigo, porque ele deixou de lutar as batalhas do reino para lutar as batalhas dessa terra. Eu fiz igual Samuel. Vocês já viram essa história na Bíblia? Samuel, Deus fala com ele, Samuel, corre, parte, vai lá no Eli. O Senhor me chamou? Ele fala, chamei não, menino, vai dormir. Samuel vai dormir. Aí, Samuel, ele corre lá de novo, o Senhor me chamou? Não, menino, chamei não, vai dormir. Na terceira vez ele falou assim, Samuel, meu filho, quando você ouvir falar Samuel, você fala, Senhor, que o teu servo ouve, porque Deus quer falar contigo. Eu pedi em janeiro, falei, Deus, eu quero viver o sobrenatural. Deus começou a falar comigo. E eu falei, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus falou comigo, eu não estava ouvindo a voz de Deus. Eu pedi a Deus que eu queria ouvir a voz de Deus. E quando eu ouvi a voz de Deus, eu não soube reconhecer a voz de Deus. Aí na terceira vez, eu ouvi quando o Senhor falou para mim assim, ele morreu cedo porque ele deixou de lutar a batalha do reino para lutar as lutas dessa terra. Aí o Senhor foi trazendo a minha memória. O rei Josias. E essa passagem eu vou te dar e você pode checar depois na sua casa se você quiser. Ele está em 2 Crônicas, no capítulo 35. Aí depois você pode checar lá que você vai ver que eu não estou inventando, é história, é bíblico. 2 Crônicas 35, do 20 até o 24 conta essa história.
Sabe o que aconteceu? O faraó do Egito, ele se levantou para guerrear com o rei da Síria. Faraó Neco. Josias queria tanto brigar, que ele falou, eu vou entrar nessa guerra. Vocês conhecem alguém que quer brigar por qualquer coisa? A briga nem é dele, mas ele quer brigar? Josias, ele queria brigar. E aí, Deus usa o ímpio, o Neco, o faraó lá no Egito, o rei do Egito, para falar para ele assim, Josias, Deus mandou eu dizer para você que não é para você se meter nessa confusão, não. Essa guerra não é sua. Não entra nessa guerra. Eu não venho guerrear contra você, eu venho guerrear contra o Carquemes lá. Contra aquele que se levanta contra mim. Eu não vim brigar com você. Sai dessa confusão. Mas Josias queria muito entrar na batalha. Sabe por quê? Porque Josias cresceu tanto. Porque Josias já tinha enfrentado tantas lutas. Porque Josias já tinha vencido tantas batalhas. Que ele achou que ele era o cara. E ele falou, mas eu quero entrar nessa briga. Eu quero entrar nessa briga de qualquer jeito. Aí sabe o que ele fez? Ele tira a coroa que Deus tinha colocado na cabeça dele. Ele tira a vestimenta real que Deus tinha dado para ele. Ele se despe, ele tira tudo aquilo. Ele sai da presença de Deus, ele fala assim, eu vou entrar nessa guerra de qualquer jeito. Porque Faraó não queria brigar com ele. Aí ele se disfarça de pessoa comum, botou uma roupa comum, subiu num carro comum, não era o carro real, entrou na guerra disfarçado, porque ele queria brigar. Eu não sei vocês, mas eu tenho um conhecido, um amigo, que ele briga com qualquer pessoa. Ele não precisa de um motivo, ele quer brigar. O Marcos sabe quem é. Josias estava assim, eu quero entrar nessa briga. E ele foi, no meio da batalha. Um arqueiro, por um acaso, disparou uma flecha sem querer. E a flecha atravessa ele do lado. Sem querer. E ele fala, me tira daqui que eu estou gravemente ferido. Levam Josias correndo, de volta para Judá. Chega lá, ele morre. Por isso que ele começou com 8 e terminou com 39. E aí eu perguntando para Deus, Deus, por que o Senhor permitiu? E Deus falou para mim, porque ele tirou o olhar das guerras do reino para olhar para as guerras deste mundo. A nossa batalha não é neste mundo, a nossa batalha é espiritual. A sua batalha não é com o colega da escola, do trabalho. A sua batalha é no mundo espiritual. Você quer ser bem-sucedido? Você precisa entender aonde que estão as suas guerras. Eu comecei a orar e falar, Deus, no meu voo, né? Não podia descer do voo. Deus, por que Deus? Aí Deus fala comigo. E o Senhor começou a trazer essa mensagem na minha mente. E eu fiquei desesperada, eu preciso de uma caneta, eu preciso escrever isso. E Deus foi falando comigo, nós precisamos tirar os nossos olhos das batalhas desse mundo e voltar os nossos olhos para a batalha espiritual. Sabe por que o avivamento que a gente tanto profetiza não aconteceu ainda? Porque nós estamos lutando as batalhas que não são nossas. Sabe por que as igrejas estão vazias? Porque nós estamos lutando as batalhas deste mundo, nós não estamos lutando as batalhas espirituais. Aí eu falo, Deus, eu na minha oração, eu falei, Deus, mas e tudo aquilo que Josias fez na tua presença? Um homem que o Senhor diz que nunca houve outro igual, um homem tão cheio do poder de Deus, nada disso conta. E o Senhor ministra no meu coração e disse para mim assim, que sim, que conta a memória dele diante de Deus, mas ele deixou de fazer muito mais daquilo que Deus tinha planejado. Sabe o que o Josias fez? Ele interrompeu o plano de Deus. Deus tinha muito mais para ele. Quando Deus fala para Faraó, fala para o Josias não se meter nessa guerra, é porque Deus tinha muito mais planejado para ele. Deixa eu falar para vocês uma coisa, Deus tem muito mais planejado para vocês. Muito mais, muito mais, muito mais. Mas muitos de vocês estão interrompendo aquilo que Deus planejou. Semana passada, na sexta-feira, nós tivemos um culto na nossa igreja, foi 31 de outubro, né? Nós tivemos um culto na igreja para jovens, para adolescentes, para criança, e foi uma bênção, e foi tremendo. E no dia seguinte, eu recebo um telefonema de uma das minhas adolescentes, tia, ora pela família do fulano. Eu falei, tá bom, vamos orar, não perguntei nem o que era. Aí depois nós fomos ver essa semana, eles estavam saindo de uma festa de Halloween, um adolescente de 17 e uma menina de 15, e o carro sofreu um acidente terrível, foram arremessados para fora, morreram na hora. Na hora! 15 anos, 17 anos. Os planos interrompidos por decisões erradas.
Aí Deus fala comigo ali, e eu naquele voo, e o Espírito Santo tocando e falando comigo. Tem coisas que nós precisamos nos posicionar, e o Senhor fala assim, a palavra precisa ser encontrada, a palavra precisa ser achada. E eu não estou falando só da Bíblia que vocês perdem aqui na igreja e fica 2, 3 meses aí no banco. Eu não estou falando só da Bíblia que fica dentro do carro ou dentro do closet. Ela precisa ser encontrada fisicamente, sim, mas ela precisa ser encontrada e colocada aqui, ó, dentro do coração e na mente. Eu me lembro de um adolescente que um dia eu falei assim, hoje tem célula, leva a Bíblia, não esquece, hein? Ele me mandou uma mensagem no privado, para a mãe dele não ver. Tia, eu acho que o meu Bíblia ficou dentro do carro do tio Marcos. Tinha 2 meses que eu tinha dado carona para essa criatura. 2 meses depois, quando eu pedi ele para levar a Bíblia, ele falou assim, eu acho que a minha Bíblia está no carro do tio Marcos. Isso quer dizer que tinha 60 dias que ele não lia a Bíblia. E ele só deu falta da Bíblia, porque eu mandei mensagem no grupo. Só que aí ele viu, a minha mãe vai ver, ele me mandou no privado. Tia, vê se a minha Bíblia não está aí no seu carro. Você viu? Porque eu não vi, não. Ele que se vira com a mãe dele. A Bíblia precisa ser encontrada e colocada de volta no lugar. O Senhor começa a falar comigo naquele voo, dizendo assim, pregue a palavra. E Deus começa a dizer assim, precisamos encontrar a palavra. O tempo está acabando e nós temos que devolver a palavra no seu devido lugar, para que as profecias se cumpram, para que o Senhor faça as coisas acontecer. Jovem, você precisa encontrar a palavra. Nós precisamos tirar todo o lixo das nossas vidas, das nossas mentes e trazer as coisas de Deus para dentro dos nossos corações. Nós precisamos colocar a palavra de volta no lugar. E aí nesse voo eu comecei a falar com Deus e comecei a chorar e eu falava assim, Deus, como que nós vamos fazer com que essa geração entenda? Senhor! E eu falando com o Senhor, eu falava assim, Deus, nós não temos ninguém que nos apoie. E o Senhor falou assim comigo, eu ouvi nitidamente, ele falando assim, sou eu que te apoio. E eu falava assim, Senhor, mas nós não temos condições. E o Espírito Santo ministrava e falava assim, sou eu que capacito. E aí eu falei assim, e as pessoas vão falar mal, Senhor. E aí foi X a questão. E eu ouvi quando Deus disse assim, falaram até de mim. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu chorava tanto. Eu liguei para o Marcos e falei, Marcos, Deus está dizendo que nós precisamos fazer mais. Deus está dizendo que nós precisamos pregar a palavra e colocar a palavra de volta no lugar. E ele falou assim, e olha que legal, eu estava indo para o Brasil e ele aqui. E ele falou assim, mas nós não temos apoio. Eu falei, mas Deus nos apoia. Ele falou assim, mas nós não temos condição. E eu falei, mas Deus nos capacita. Aí ele falou assim, mas vão falar mal. Eu disse, falaram até de Jesus. Tudo que eu falei para Deus, ele falou para mim. Vão falar de você. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E por que você trouxe o Josias hoje? Cara, porque o Josias tinha a idade de vocês. Ele tomou a decisão certa, ele fez tudo certo, mas num determinado momento ele achou que ele estava bom demais diante de Deus. Cuidado. Nunca pense que você é bom demais. Nós temos que sempre ter aquele friozinho na barriga. Enquanto você estiver tremendo, enquanto você tiver medo, é porque é Deus que está indo na frente. Na hora que você achar assim, eu estou bom, toma cuidado. Deixa eu só falar esse aqui para você. 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos terminar aqui. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. A palavra do Senhor faz assim, diz assim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, por um acaso é você? Por um acaso você diz que é povo de Deus? Não, porque se você fala por aí que você é cristão, um pequeno Cristo, uma cópia de Cristo, então você é a pessoa que diz que está chamando pelo nome de Deus, né? Então vamos lá. Se você que é meu povo, que chama pelo meu nome, se você se humilhar, e se você orar, tem que orar, gente. E se você buscar a minha face, Deus está falando. E se você se converter do seu mau caminho, então eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Se eu e você viemos à igreja e dissemos que nós somos povo de Deus, nós precisamos converter. Nós precisamos humilhar. Nós precisamos orar. E ele está falando, buscar a minha face. Aí ele vai ouvir. Ele está dizendo, eu vou ouvir. É uma promessa. E ele fala
que ele vai perdoar pecado. Sabe aquele pecado escondido que só você sabe? Eu não sei o seu, mas eu tinha um pecado de estimação. Tinha. Porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. Eu tinha um pecado de estimação. Aquele pecado que só você sabe, ele está falando assim, se você se humilhar, orar, buscar, eu vou ouvir. Eu vou perdoar esse pecado. Sabe o que é perdoar esse pecado? Acabou a dívida. Você não deve mais. E aí ele vai perdoar e ele vai fazer o quê? Ele vai sarar a terra. Ele vai sarar a terra fisicamente e ele vai sarar a terra do seu coração. Ele vai sarar. Sabe aquilo assim que você pensa assim, meu pai não entende, minha mãe não entende, o professor não entende, a Evelise não entende, o pastor não entende. Ele vai sarar essa ferida. Quem prometeu isso foi Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos tirar todo o lixo, e trazer a palavra para o lugar. Foi essa palavra que o Senhor me deu em janeiro desse ano. E me disse que nós precisávamos colocar a palavra de volta no lugar. Eu cheguei em casa e falei para o Marcos, vamos abrir uma célula de jovens adultos. Porque adolescentes, a gente já trabalha com adolescentes. E ele falou assim, como que nós vamos fazer isso? Eu falei, pede para o pastor, o resto a gente dá um jeito. Aí eu liguei para aquele irmão abençoado lá e falei assim, traz o violão e nós vamos fazer. Que dia? Segunda-feira à noite, que era o único dia que nós tínhamos. E nós começamos uma célula de jovens adultos. Convidamos metade do Cape Cod. Apareceram acho que 6, né? Mas esses 6 que apareceram aceitaram Jesus. Esses que apareceram lá, 4, moravam juntos, se casaram legalmente, no papel, na igreja. Esses aí passaram pelo batismo nas águas, todos eles. E depois, eles foram para o encontro com Deus, que é o retiro espiritual, e um já foi batizado com o Espírito Santo. Sabe o que eu estou dizendo para você? Talvez eu e você estamos esperando uma multidão de 100, de 200, de 300 pessoas, mas Deus vai trabalhar em 1, em 2, em 3, e aqueles ali, Deus vai fazer grande coisa. E Ele vai usar aquele número ali para alcançar as multidões. Lá no Brasil tem uma igrejinha quadrangular desse tamaninho assim, ó, na rua da minha casa. Toda a vida ela teve assim, uma fileirinha de banco assim no cantinho, nunca cresceu. Nunca passou daquilo ali. Tem 30 anos que eu conheço aquela igreja, tem 30 anos que aquela igreja é daquele tamanho. E um dia, uma pessoa falou assim, a igreja da Rosa Helena não cresce. E Deus falou para mim assim, porque é a escola. A igreja da Rosa Helena toda a vida, a quadrangular lá do Brasil, é desse tamanhozinho. Nunca cresceu. Mas de lá saíram pastores, um deles fui eu. De lá saíram vários pastores, saíram missionários, saíram professores, de lá saíram pessoas para o ministério, tem gente no ministério em Portugal, tem gente no ministério em outros ministérios, tem um que saiu de lá e construiu uma mega igreja. Às vezes, você está esperando muito, mas o pouco que Deus colocar na sua mão vai ser muito lá na frente. Então eu quero te convidar nesta noite. Se tem alguém que não conhece Jesus, eu não aceitei Jesus na minha vida, mas você quer receber Jesus nessa noite, eu quero te convidar para vir aqui à frente, porque talvez amanhã não dê mais tempo. Ah, eu já conheço Jesus, eu nasci num lar cristão, ok, mas você nunca confessou Jesus, essa é a sua chance de vir aqui na frente. Não, eu já confessei Jesus, mas o tempo foi passando e a palavra foi se perdendo. O tempo foi passando e a palavra ficou lá abandonada lá. Mas hoje você aprendeu que a palavra precisa ser encontrada e colocada de volta no lugar. Ah, não, eu estou na presença de Deus. Mas você quer mais? Eu quero te convidar então agora, vem aqui na frente. E nós vamos orar. Para quem quer revestimento do poder. Para quem quer dons espirituais. Para quem quer algo mais na presença de Deus. Nós vamos orar. Porque o Senhor vai usar aqueles que se dispõem. Mas se não tirar o lixo, cuidado. Muito cuidado. Semana passada não, quarta-feira agora, nós cremamos o Gabriel. E amanhã a Sara vai ser enterrada, um de 17 e outro de 15. Você está fazendo terrorismo gospel? Não. Estou falando a realidade. Nós precisamos trazer a palavra de volta para os corações. Nós precisamos trazer a palavra de volta para as nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar na presença de Deus
para que o Senhor possa cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Que nós possamos ser usados como Josias foi e nunca perder a essência. E nunca sair da presença de Deus. Amém? Então eu quero te convidar para você vir à frente. Se você não vier, eu vou te buscar. Então é melhor você vir com as suas pernas. Porque eu acredito que você tem um desejo. Eu quero crer que vocês têm desejo de ser usados por Deus. De ser usados na presença de Deus. Eu quero crer que vocês serão o braço direito e o esquerdo dessa igreja. Eu quero crer que na próxima célula, cada um de vocês vai trazer mais um. Vocês vão convidar alguém e vão dizer assim: olha, eu conheço um Deus que pode mudar a história. Então nós vamos orar neste momento. Ninguém mais quer oração?